Olá! Vamos nós de novo agora falar do intestino, é nosso primeiro módulo aqui do nosso programa, né? É o nosso módulo 1. Deixa eu colocar na tela cheia para você conseguir visualizar melhor. Só um segundo. Vamos lá. Prontinho. Vamos começar, né, o nosso programa. Você já passou pela primeira consulta, então você já me conhece um pouco mais, já conversamos bastante. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro módulo, que é sobre o intestino, né, a importância desse órgão aí na nossa vida, o nosso segundo cérebro, né, o intestino é de extrema importância na nossa vida. Se ele não está bem, nada fica bem. Você sabia, olha uma curiosidade que eu trouxe aqui para você. A composição da microbiota intestinal é essencial para a saúde e bem-estar do ser humano. Essa é uma frase de um estudioso e que, de fato, né, faz todo sentido, porque o nosso intestino é tudo. Como eu falei para você agora há pouco, é nosso segundo cérebro, né? Então, o estômago e o intestino, o estômago também, né, tá ligado ali com o intestino, eles precisam estar saudáveis para que a absorção dos nutrientes sejam bem-sucedidas. Não adianta eu te oferecer um monte de suplementos, um monte de coisas boas, se o seu estômago e o seu intestino não conseguirem absorver bem. A nossa digestão, ela inicia já na boca. Então, a mastigação já é um processo ali que começa a digestão. Por isso que é importante mastigar bem os alimentos, né? Ter uma boa mastigação, para que esse alimento chegue no estômago já bem trituradinho, para que a digestão seja mais fácil, né? É importante que o seu estômago esteja com um pH adequado, né? Que seja ácido o suficiente para que essa comida chegue no seu estômago, seja digerida e já siga caminho para o intestino. Essa comida não pode ficar parada no seu estômago. Se ela ficar ali parada, vai gerar desconforto, vai gerar azia, né? E aí tem muitas causas, né, para que isso aconteça. Então, muitas vezes o seu estômago está um pouco ácido, tá, né? Num meio ali pouco ácido, então é importante a gente ter essa atenção especial. De repente você está tendo algum sintoma assim desagradável e não sabe por quê. Então, às vezes é uma coisa simples da gente resolver, né? E o intestino tem que estar bem saudável para receber, né, esse alimento e mandar embora ali o que não foi absorvido, tá? E o que interfere na nossa microbiota intestinal, né? Microbiota intestinal, ela precisa estar em equilíbrio. Dentro do nosso intestino, nós temos bactérias boas e bactérias ruins também. Bactérias que a gente chama de ruins, né? Que não são tão boas. Porém, elas precisam estar em quantidades adequadas, elas precisam estar equilibradas, né? As bactérias ruins não podem se sobressair sobre as boas. Por isso que a gente precisa estar com o intestino ajustado, por isso que, né, eu vou te oferecer aqui um protocolo para isso. Na primeira consulta, se você tem alguma situação com o intestino, provavelmente eu já entrei com um protocolo ali importante para te ajudar nessa questão do intestino. E tem algumas questões, né, aí que interferem diretamente na nossa microbiota. A alimentação é uma delas, o seu estilo de vida também. Então, a pessoa quando é muito sedentária, que não tem uma atividade física ali, que não faz nada, fica só sentada ou deitada, prejudica a microbiota intestinal. O estresse também é um fator importantíssimo para o nosso intestino, porque o estresse eleva a produção do hormônio chamado cortisol. E o cortisol em excesso vai gerar toda uma bagunça aí no nosso intestino.
Então, o estresse não é positivo para o nosso intestino. A pessoa que vive estressada, vive nervosa, tende a ter o intestino mais preso ou mais solto, né? Ter aí uma disbiose intestinal. O uso excessivo de medicamentos, então a pessoa que usa muito antibiótico, muito anti-inflamatório, então tem grandes chances aí de ter também uma disbiose intestinal. E um outro ponto importante que é o nosso sono, também é faz muita diferença na nossa microbiota, porque é à noite, no sono, quando a gente está aquele soninho reparador, que tudo no nosso corpo começa a se ajustar. Inclusive, né, o nosso intestino, ele tá ali, tem que estar em repouso, tem que estar paradinho. Então, é muito importante isso, tá? O nosso sono ter um sono bom e adequado. E aí é importante você ficar atenta a alguns sinais. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita azia, sente que a digestão nunca está sendo bem feita, tem aquela má digestão, aquele alimento que fica subindo e voltando, subindo e descendo, tem muita diarreia ou muita constipação, muitos gases, muita distensão abdominal, então a barriga fica distendida. Então, isso é um sinal de alerta de que algo não está legal. Às vezes você pode estar com alguma intolerância, alguma alergia alimentar, ou, como eu falei, falta de acidez no estômago. Tem várias situações envolvidas, tá? Na consulta, imagino que você deve ter me relatado algo e a gente vai tratar disso. Fique tranquila. E aí, quando a gente fala em intestino, não basta ser um reloginho, né? Então, o meu intestino é bom. Geralmente eu pergunto na consulta, como é que é o seu intestino? Meu intestino é bom, funciona todos os dias. Só que não basta ele funcionar todos os dias. A consistência das fezes é muito importante também. Então, de repente, você vai todos os dias ao banheiro, porém as suas fezes são fezes duras, ressecadas, que saem com dificuldade, que você sente dor. Então, isso é um sinal de alerta, isso não é legal, não é positivo. Ou então, suas fezes são muito aquosas, explosivas, isso também não é legal, né? Então, as fezes, como tá aí no cartazinho para você, umas fezes tipo 3 ou tipo 4, são as fezes ideais, que são fezes mais pastosas, né? Formato de salsicha, assim, que sai de forma suave, não machuca. Então, essas são as fezes ideais, tá bom? E aí, como que a gente regula esse intestino, né? A alimentação é muito importante. Então, por exemplo, inserir fibras em quantidades adequadas, geralmente aí 25 gramas de fibras por dia, é importante. Nós temos alguns prebióticos, né, que são alguns alimentos que têm uma tendência a regular o nosso intestino, que é a aveia, a batata Yacon, a banana verde, o kefir, kombucha, né? Então, todos esses alimentos, eles são prebióticos, eles são muito positivos, muito benéficos. E, com certeza, eles vão estar inseridos no seu plano alimentar, caso você tenha relatado na primeira consulta um intestino preso, um intestino em desbiose, tá? Outro ponto muito importante é manter uma boa ingestão de água, praticar atividade física com frequência, de forma regular, ajustar o seu sono. Então é muito importante que a gente respeite o ciclo circadiano. A gente tem um ciclo circadiano, que é um ciclo que rege todo o nosso corpo ao longo do dia, os nossos hormônios, né? Então é importante que isso esteja ajustado, né? Porque se o sono não está ajustado, como eu já falei anteriormente, também desregula o intestino. Modular o estresse, né? Como eu falei também para você. E usar probióticos, né? Com orientação. Os probióticos, a gente tem os alimentos probióticos, então os iogurtes, que são probióticos, e temos também os suplementos de probióticos, que eu costumo recomendar. Então, se você também tiver me relatado, a gente vai, com certeza, eu devo ter inserido no seu plano alguns probióticos, assim como a glutamina e a aloe vera, dependendo do caso, tá? Glutamina e aloe vera também são 2 suplementos aí que ajudam
O aloe vera eu gosto muito de trabalhar quando a pessoa tá com gastrite, tem o intestino, assim, o estômago muito afetado, o aloe vera ajuda bastante. E a glutamina, ela ajuda muito também a regular o intestino e ela também é bem positiva na formação do bolo fecal. Então, ela ajuda a formar o bolo fecal da melhor forma possível. Então, são suplementos importantes, mas que têm que ser consumidos com orientação, com prescrição de nutricionista, tá bom? E aí é muito importante que você tenha uma atenção nesses alimentos que eu vou falar agora. Muito importante você evitar alimentos processados, então aqueles alimentos de pacotinho, salgadinho, coisas prontas, alimentos industrializados, né? Porque tem substâncias químicas, tem corantes, muitas vezes. Evite carnes com muito hormônio, então frango, todas as carnes que têm muito hormônio, o ideal é você evitar. Assim como também a farinha, açúcar, né? Esses alimentos refinados também. As frituras, os refrigerantes e bebida alcoólica, porque todos esses alimentos geram uma disbiose intestinal, tendem a prejudicar o nosso intestino, tá? Então, esse módulo foi bem curtinho, foi um módulo para reforçar algumas coisas que eu já devo ter falado na consulta, provavelmente eu falei, se o seu intestino é um pouco disbiótico, vamos dizer assim, está em disbiose, não está em equilíbrio, tá? Então, esse módulo foi para a gente dar uma introdução aí no intestino, porque o intestino é tudo. Então, a gente precisa, a primeira coisa, regular. Regulamos o seu intestino, aí ele está pronto para receber tudo que eu vou te oferecer ao longo do programa. Então, provavelmente a gente já fez isso na consulta, você já deve estar aí sendo assessorada com relação a isso. Então, agora é só você aguardar o nosso próximo módulo e colocar em prática tudo que eu já te passei até agora, tá bom? Então, até a próxima e um beijo!